Vamos entrar aqui. Portanto, como lhe é dito, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Nós cremos muito em Deus, falamos de boca para fora, mas crer em Deus também acima de tudo, crer no que Ele diz, que aquilo que Ele diz se cumprirá. Porque o próprio Deus, ele fala para o Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. No livro anterior, que é o Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E no Novo Testamento, lá em Mateus 24, 35, Jesus disse, os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. Então, crer no Senhor, crer no que Ele diz, o que Ele diz tem que ser cumprido, e às vezes nós não conseguimos. Então, Deus, ainda que tudo diga ao contrário, eu vou crer na tua palavra. Bem, Paulo estava sendo levado preso para Roma, a fim de ser apresentado a César, a quem o apóstolo tinha apelado. Em determinado momento, o servo de Deus percebeu que seria melhor que eles não zarpassem de onde estavam, que não saíssem com o navio de onde estavam, pois previa uma grande tempestade, e relatou isso ao comandante do navio. Mas quem daria atenção a um preso? Não sabiam eles que Paulo era o mais livre de todos, e mais tarde seria a salvação de todas as vidas que estavam a bordo. É verdade. Como é que é um prisioneiro? É um doido que está falando aí, ó, pessoal. Ô comandante, um prisioneiro aqui, chamado Paulo, que está indo lá ser apresentado a César, disse para nós sairmos não, que vai vir tempestade aí. Ele disse, mas o que ele é esse cara? Adivinho? Olha o tempo, como é que está? O tempo está bom, que é isso? Não, dá disso, eu conheço, não dá para passar. E foi sem ouvir o Paulo. É como o Elias, quando chegou naquela região lá de Samaria, lá ele era um dos moradores de Gileade, e ele foi o Acabe. E se apresentou a Acabe e disse, ó, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Alguém deve ter dito, o majestade é um doido, não liga não. O Acabe deve perguntar, mas quem é ele? Um dos moradores aí de Gileade, ele não é da linha sacerdotal, não é da escola dos profetas, e ele não é nenhuma pessoa que nós conhecemos que tenha sido usada por Deus. Se deu mal. 3 anos e meio não choveu, senão segundo a palavra do homem de Deus. Então, quando estamos com a palavra de Deus, nós temos que confiar no que ela diz. Nós temos que acreditar no que ela diz. E é muito bom quando você sabe que uma pessoa tem a palavra de Deus na sua boca. Porque o que aquela pessoa diz, de acordo com a palavra, se cumprirá. Bem, sempre é bom ouvir aquele que tem o Espírito de Deus, pois a menos que essa pessoa seja uma irresponsável, o Senhor fala por intermédio dela. Quando os tripulantes se deram conta, já havia alguns dias que uma gigantesca tempestade estava sobre eles, sem poderem ver o sol nem as estrelas. Fugiu deles toda a esperança de que pudessem se salvar. Como profecia sempre se cumpre, é bom dar ouvido aos profetas do Altíssimo. Quando vê a tempestade assim, rapaz, cara, esse doido falou. Mas bobeira, sempre enfrentamos tempestade, isso passa. Segundo dia, já enfrentamos de 2, 3 dias, 4 dias, os dias foram passando. Rapaz, o homem é profeta, hein? O que o homem falou está se cumprindo. E o desespero foi tomando conta, depois o pânico, depois a depressão, o desânimo, não tem jeito. Aí o Paulo recebe um recado de Deus. Enquanto todos no navio se desesperavam, Paulo estava em comunhão com o Senhor. Eles passaram um dia sem comer. Então o apóstolo se colocou de pé e deu uma mensagem de ânimo. Se todo homem de Deus estivesse sempre vivendo da fé, ao se deparar com situações como essa, daria o recado certo. Paulo, então, lembrou-se-lhes de que eles deveriam ter dado ouvido ao que dissera, que quem não ouve o profeta terá perdas e danos nas tormentas que virão. Perderam tudo que estava no navio, tiveram que jogar comida fora, tiveram que aliviar a bagagem, talvez roupas do corpo, talvez até alguns bens tiveram que jogar fora. Por quê? Porque estavam em viagens. Você sabe como hoje, o ser humano não muda, irmão. O tempo vai passando assim, vem as práticas, os costumes, né, as modas, mas geralmente a pessoa vai viajar para um outro país, quando ela volta, ela quer levar uma lembrança, levar alguma coisa, né? Pode às vezes comprar a chamada promoção, aquela pichincha, né, do local, e acaba comprando. Eles poderiam ter comprado, eram soldados, poderiam ter comprado, vamos voltar para casa agora, vou levar lá para o meu filho isso, levar para minha filha aquilo. Tiveram que jogar tudo fora, porque não deram ouvidos ao que o homem de Deus disse.
É bom acreditar, porque a palavra saiu da boca de Deus, não voltará para ele vazia. O apóstolo garantiu que nenhum daquelas vidas se perderia, somente o navio, e orientou-os a terem bom ânimo. Além disso, explicou que aquela situação estava acontecendo por causa da mensagem que o anjo de Deus lhe trouxera durante a noite, versículos 23 e 24. Quer dizer, ele não estava falando por falar, por emoção, não era uma fé, entenda bem, emocional, não. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Quer dizer, tinha um recado de Deus. Mas eu não vi anjo nenhum, nem precisamos, porque temos a palavra revelada. Mas podemos ouvir uma palavra inspirada por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, por uma pessoa de Deus. Uma palavra que não contradiz a palavra de Deus, está em comunhão, em harmonia com a palavra de Deus. Então, aqueles homens, o Paulo estava ali convicto, não é porque ele era o tal, porque ele era o super crente. Quando de vez em quando nós ouvimos alguém falar isso, fulano é super crente, não sei o quê. Não, é quando nós ouvimos a palavra e ela nos dá a convicção, ela nos dá uma certeza. Quando temos essa convicção, quando temos essa certeza, aí nós podemos falar, podemos agir. O Paulo falou com essa certeza, o Paulo falou com essa convicção. Pessoal, era bom não ter partido, vocês não me deram ouvido, agora tem um bom ânimo, porque ninguém vai se perder aqui, a não ser o navio. Peraí, Paulo, quem é você? O pessoal, esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejam apresentados a César, e Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quando Paulo falou isso, deve ficar surpresos. O Paulo tinha uma revelação de Deus. Quando você tem a revelação de Deus, você fala, você se expressa, você age na certeza que Deus está contigo. Bem, esse é o tipo de pessoa que a igreja deveria ter sempre. Gente que vive na presença divina e recebe a palavra para dar ao povo. Pessoas assim são preciosas e necessárias em todas as partes. Pessoas estão ligadas com Deus. O anjo lhe deu duas mensagens. A primeira dizia que o apóstolo compareceria perante César. E a outra, que todos os que navegavam com ele, pela graça divina, foram lhe dados. Quer dizer, ninguém ia se perder. Quem é de Deus e vive em comunhão com o Pai, deve ficar atento para nunca se desesperar e, ao mesmo tempo, receber e transmitir o recado do Altíssimo. Ainda que as pessoas de início não entendam, quando houver mais esperança de salvação, quando não houver mais esperança de salvação, elas entenderão. No começo as pessoas não entendem, mas Paulo, isso é loucura. Nós estamos aqui há dias, já diz, por que seu Deus não fez isso lá atrás? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós questionamos, mas por que Deus não fez um milagre antes, esperou chegar? Deus conhece a sua fé, a sua estrutura. Nós não temos, quando chamaram Jesus para curar Lázaro, ele disse: essa doença não é para a morte, para a glória do Filho de Deus. Mas o que é isso? Quando ele chegou lá, disse: se ele tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus trouxe o Lázaro de volta. Então nós não podemos estar em desespero, não podemos perder a paz, mesmo que aparentemente não estamos recebendo o socorro. Nós oramos, estamos em comunhão com Deus, não devemos entrar em desespero, porque pode ter certeza que o que há de vir virá, e tem que vir o que está escrito na palavra, porque o que é dito pelo Senhor se cumpre claramente na nossa vida, ainda que tudo diga ao contrário, ainda que as evidências, os fatos estejam dizendo que eu não consegui, que eu não vou conseguir, que não tem jeito, que a situação está, não, Deus, eu não vou perder a minha paz, todas as coisas cooperam para o meu bem. Vamos dizer que é uma doença, ela está amaldiçoada em nome do Senhor, ainda que aparentemente ela tenha evoluído, ainda que aparentemente ela tenha aumentado, ainda que aparentemente nada esteja acontecendo, Deus, eu orei em nome de Jesus. Eu não volto atrás desse tumor, vamos dizer que é um tumor, está amaldiçoado em nome do Senhor. Vamos dizer que é uma outra doença qualquer, mesmo que aparentemente ela tenha evoluído, você não retrocede. O justo viverá da fé, daquilo que ele ouve da palavra. Se ele recuar, Deus não terá prazer nele. Você não pode recuar. Às vezes nós recuamos, porque eu orei, não entendo. Onde foi que eu orei? Não, irmão, você não está entendendo o mundo espiritual. Você tem que ficar firme naquele propósito. Não vou recuar, não vou retroceder, não vou dar um passo para trás, vou permanecer. Você vai ver a glória de Deus. Voltando para a lição, então. Aconteceu do modo como foi anunciado a Paulo. Com isso, não houve perda de nenhuma alma. Ora, o navio desde então, deste mundo, vai se partir. E se nós formos de fato servos de Deus, o Senhor garante que, dentre todos que navegam conosco, que têm a mesma fé e amor pelo Salvador, todos chegarão à terra firme, a Jerusalém celestial. Aleluia.
E quantas vezes, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos perder a Jerusalém celestial de modo algum. Nós temos que ficar firmes no propósito, firmes na presença de Deus, firmes no altar de Deus. Ainda que aparentemente alguma alma se perdeu, não, o corpo até se perdeu, mas a alma daquela pessoa foi salva, o espírito dela foi salvo para o dia do Senhor. Meu irmão, nós temos que ficar firmes na promessa de Deus. Firme, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então toda a sua casa vai chegar à terra firme, se você ficar na fé. Não ligar para as tempestades, claro, repreender. Não esqueça que Jesus, quando esteve no barco, ele repreendeu a tempestade. Repreenda, diabo, você não vai destruir minha vida, está amaldiçoado essa doença. Não espera acontecer, não. Você tem que fazer acontecer. Agir em nome de Jesus. Não espera acontecer. Faça acontecer. Está amaldiçoado esse tumor em nome de Jesus e não entrar em pânico. Ou essa doença, essa enfermidade, esse vírus, o que for. Você fica firme e não retroceda. Está amaldiçoada essa miséria. Meu Deus, que situação, parece que eu não estou conseguindo. Hoje foi mais um dia que eu tomei um não. Não, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor jamais viu o justo, a tua palavra diz, e a sua descendência mendigar o pão. Eu não posso mendigar o pão por causa da tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Terminando, vamos lá. As tempestades virão com fúria tal, que os ímpios se desesperarão. Mas os salvos sabem que nada irá impedir de chegar ao porto seguro determinado pelo Senhor. Como aconteceu naquele dia, hoje também é necessário que cheguemos a alguma ilha. Ao chegar à ilha de Malta, Paulo foi usado para curar o pai de Públio, o maioral da ilha, e os demais habitantes enfermos. Aleluia, quer dizer, tinha um propósito, Deus permitiu. E onde você passar, meu irmão, onde você chegar, onde você pisar a planta dos pés, Deus está contigo. Ele diz, estarei contigo quando? Todos os dias. Ele não diz, estarei contigo alguns dias. Ele diz, estarei contigo todos os dias. Naquele dia que você enfrenta uma doença, naquele dia que você enfrenta, não sei qual é a tempestade, enfrenta uma adversidade no lar, enfrenta uma adversidade na vida financeira, enfrenta uma adversidade até no ministério, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então não podemos perder a paz, não podemos entrar em desespero, não podemos esquecer da promessa que foi falada a Josué, foi falada a Moisés, a Josué, e para nós foi confirmada em Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Tem dias que parece que estamos desamparados, tem dias que parece que estamos sozinhos, que fomos abandonados pelo Senhor. Não, o meu Deus não mente. Meu Deus não mente. Ele não é filho do homem para que minta, de maneira alguma. O que ele falou, o que está escrito na sua palavra, se cumprirá na minha vida, na sua. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor.